todos, eu gostaria de clarificar 3 coisas antes de começar este vídeo. Primeiro, este vídeo tem o objetivo de ser educativo e de ajudar a que a gente abra os olhos. Segundo, não foi a teoria do Darwin que trouxe o racismo, mas validou certos pontos e eu vou explicar o porquê. Terceiro, eu gostaria de também sensibilizar no fato que os pretos não só foram exploitados, há outras pessoas que estão a ganhar muito dinheiro, não só com o trabalho dos escravos daquele tempo, mas ainda hoje, e isso acho que é uma coisa que vai aparecer a partir de agora cada vez mais nos meus vídeos, porque estou farta de ver essas coisas e gostaria que nós todos nos sensibilizássemos um bocadinho com esse tema. A BBC News e The Guardian afirmam que se Charles Darwin viesse hoje apresentar a teoria dele, ele nunca seria validado. E ainda melhor, nunca chegaria à escola. Então, para começar, o Darwin veio com a teoria da evolução. Ele diz que aconteceu uma explosão e depois as coisas foram indo. Quem conhece a história, muito bem. E depois vem aquela parte do humano, onde ele diz que a gente vem do macaco. E ele publicou um livro. Esse livro, em 1859, foi um livro onde ele explicou essa teoria. Segundo Darwin, também os pretos eram a primeira mutação genética do macaco e os brancos seria aquela parte finalizada, aquela parte perfeita da evolução. A teoria de Darwin foi uma teoria que foi exploitada para poderem fazerem mais mal aos pretos e a pessoas de outras etnias. Quando Darwin se deu conta que as pessoas utilizaram a teoria dele para fazerem coisas horríveis, ele ficou muito chocado, mas ficou calado porque não queria perder o estatuto do senhor. 3 meses depois do livro ter saído de Darwin, P.T. Barnum ele teve a excelente ideia de ter uma nova exposição. Ele já tinha uma antes. Em 1815 ele já tinha a Sartia Barnum, que foi exposta nesse zoo. Vendo esta fotografia, não vos lembra uma capa de revista? Se calhar esta? Isso é uma coisa que devemos pôr na cabeça. Tudo o que a gente vê eles em Hollywood fazer não é nada de novo. Muitas vezes são coisas originadas da nossa história. E eles ganham muito dinheiro fazendo esses tipos de coisas porque são glorificados por serem génios e terem descoberto essas ideias, mas não descobriram nada. Eles simplesmente copiaram da nossa história. Mas como nós não conhecemos a nossa história, eles passam como se nada fosse. P.T. Barnum teve a excelente ideia de fazer uma exposição do homem macaco, ou também o What Is It? Então, nessa exposição, ele simplesmente pôs um homem vestido quase de macaco dentro de uma gaiola. Mas quem trabalhava no zoo disse ao público que isso era a prova que Darwin tinha razão. Que essa criatura tinha sido a coisa mais perto que conectava a lei de Darwin e o ser humano branco. Para mostrar que realmente os pretos vêm dos macacos. Esse homem não era nenhum africano e nunca esteve na África. Ele era, sim, afro-americano, quer dizer, nasceu na América e chamava-se William Henry Johnson. Mas os pretos não foram os únicos a ser expostos nestes jardins zoológicos. Tudo que não se parecia com o branco estava a ser exposto. Crow, por exemplo, tinha o corpo cheio de cabelo, mas hoje, com a ciência de hoje, sabemos que essa rapariga trazida da Ásia tinha uma doença que chama-se hiperticrose. Voltando ao tema, isto não foi o único preto a ser exposto. No princípio dos anos 1900, havia Congo, o homem macaco. As explicações de cada dessas exposições nunca foram cientificamente provadas, como sendo a prova que o homem vem do macaco, mas eram os diretores desses lugares que inventavam esses rumores para que o público pudesse visitar os jardins zoológicos. Em 1920, em St. Louis, Feira Mundial, 19 milhões de pessoas vieram visitar essa feira. Essa feira mostrava muitas coisas novas, mas também tinha novidades, como milhares de pessoas indígenas do mundo inteiro foram apresentadas pelo público nesse momento. Isso foi realizado graças ao William Gibb, que ele foi para essas terras à volta do mundo e raptou-as. Entre essas pessoas havia o grupo Pigmeus. Graças a essa exposição,
O Olabenga veio do Congo. Há pessoas que dizem que para o Olabenga ter assim um look mais feroz, lixaram-nos o dente para que ficassem bem bicudos, para que as pessoas tivessem ainda mais medo dele. E ele não podia voltar assim para a África. O missionário Samuel Phillips Verna, que era um missionário católico, que o trouxe para a exposição de St. Louis, depois vendeu para o Jardim Zoológico do Bronx. Ele tinha de andar com um orangutan. Ele foi o único do grupo dele que não voltou depois da feira de St. Louis. Ele teve uma grande depressão e se suicidou em 1916 na jaula que vivia com os macacos. Mas esse não foi o único jardim zoológico humano. Na Alemanha, Karl Hagenbeck criou o mesmo tipo de exposição no Tierpark em Hamburgo, a partir de 1874 e foi sempre evoluindo e pondo ainda cada vez mais pessoas de etnias diferentes. Geoffroy de Saint-Hilaire decidiu em 1877 de fazer Jardin da Climatização um espetáculo étnico. Em 1878 e 1889, a Feira Mundial de Paris apresentou a Aldeia do Negro. Em 1883, pessoas foram expostas na exibição colonial no Rijksmuseum, em Amsterdão. Só para citar alguns. A meu ver, há duas explicações para isso. Primeiro, sabemos que o colonizador não queria que as pessoas ficassem com pena do povo africano. Então, fazendo essas coisas, as pessoas nem teriam mais medo. E a teoria de Darwin simplesmente intensificou esse medo. Segundo, eles estavam a fazer muito dinheiro com isso. Por isso, onde está o dinheiro, eles também estavam a favor e por isso continuam. O que é que aconteceu agora depois da Segunda Guerra Mundial? Sim, porque se vocês não sabem, vários grupos nasceram com essa, ou graças a essa ideologia do Darwin. Por exemplo, os eugenitas, que eles pensavam que as raças eram superiores umas às outras, e isso fez com que até houve um livro que saiu a explicar o porquê dessa teoria. O Hitler era um grande fã do grupo eugenista. O Adolf Hitler gostou muito do livro The Passion of the Great Race, escrito por Madison Grant, que fala que os brancos são os melhores e que os pretos tinham que ficar submissos. Esses eugenitas até fizeram esterilizações ilegais na América para que pessoas pretas ou mesmo imigrantes não pudessem se reproduzir, para não haver mais números de imigrantes e pretos do que de brancos. E foi, ao mesmo tempo, o que motivou o Hitler a fazer as câmaras de gás. Mas isso não acabou só aí. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a gente sabia que o que o Hitler fez não era bom, por isso não houve mais. E a resposta é simplesmente que não acabou. Com a Segunda Guerra Mundial, esses zoos humanos, esses circos, essas exposições não acabaram. Mas será que falamos de racismo científico na escola? Porque sim, isso é um tipo de racismo. Essa teoria, essas mentalidades que as pessoas estudam na escola é racismo científico. Em 2005, o James Watson, que encontrou o DNA, afirmou que os pretos são lentos a nível escolar por causa da evolução. Então, o que dizer dos pretos que são médicos, advogados, professores, cientistas? Eles encontraram os diplomas em cima de uma árvore. Sharon Westenbroom, em 2001, quis que em Baton Rouge, Louisiana, os estudantes estudassem sobre fatos que foram utilizados para poderem desculpar e traficar homens e maltratar os escravos. Ela queria que os estudos fossem mais baseados na igualdade racial do que em vez de estar a dizer que uma raça é superior à outra. Ela conseguiu de certa forma, mas alguns dos acontecimentos simplesmente foram excluídos dos livros educativos. Agora a minha pergunta é, se eu sou preta e eu acredito na evolução, o que é que eu estou a fazer? Eu estou simplesmente a ajudar que essa ideia maldosa continue. Ou o que é que vocês acham? Vocês acham que, enquanto que preto, vocês deveriam acreditar na evolução? Ou seria que, ao acreditar na evolução, vocês estão a rebaixar a vossa própria cabeça a dizer que vocês vieram do macaco? Porque a gente sabe que os pretos não vieram do macaco.
Porquê é que então glorificamos tanto essa teoria como se fosse a origem do mundo? Porquê é que ainda existe palestras sobre isso? Toda a gente sabe que a Terra não é plana. Estuda-se na escola, sim, aquele fulano disse que a Terra era plana. Ninguém na escola vai dizer que ele tinha razão. Então porquê é que damos ainda razão ao Charles Darwin? Eu agora não quero que vocês estão um lado ou outro, mas simplesmente vou-vos deixar refletir e pensar. Porque se quiserem que eu mude o mundo, vocês podem ir protestar na rua, mas isso não vai mudar nada. A gente temos que fazer uma limpeza dentro da nossa cabeça, dentro da nossa casa e também mostrar aos nossos amigos que não são pretos o porquê que está errado o que eles estão a pensar. E assim, aí sim, a meu ver, vamos poder mudar as coisas. Espero que gostem. Mandem aqui os vossos comentários, que eu quero saber o que é que vocês acharam deste vídeo. Estão a favor? Estão contra? O porquê que estão a favor? O porquê que estão contra da minha ideia? E assim podemos falar um bocadinho. Fiquem bem. Tchau!